Tem boa notícia para o torcedor do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre um atleta importante que deve permanecer para 2026. Te atualizo também sobre o Palmeiras com negociações avançadas para a saída de um zagueiro. Já o São Paulo tem sondagens de dois clubes da Turquia por Ferreira. Para completar, Boto admitindo que cogitou deixar o Flamengo em meio à crise que ele passou nessa temporada. Tudo sobre o Cruzeiro e Tite, negociações bastante avançadas. Que história é essa de que Júnior Santos pode voltar ao Botafogo em proposta superior a 50 milhões de reais? Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças, Fabinho Soldado mais uma vez especulado no Internacional e reforço colombiano na mira do Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com um palpitão do Nicola, momento em que eu faço sugestões sobre os jogos da terça-feira. Preciso da vitória do Thun ou do empate. Esse time é líder do campeonato suíço e enfrenta o Lanterna, o Intertour, na casa do adversário. Já o Barcelona enfrenta o Guadalajara na Copa do Rei. Tô indo, obviamente, na vitória do Barcelona. Para completar, tem Chelsea e Cardiff. Jogo da Copa da Liga Inglesa, tô indo na classificação do Chelsea. E se essa combinação bem plausível de resultados acontecer, a gente consegue uma odd de 1,73. Para você participar é bem simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete já aparece prontinho para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Bahia exerceu a opção de compra e terá o goleiro Ronaldo em definitivo na temporada de 2026. Jogador que pertencia ao Atlético Goianiense, operação de 1 milhão de euros por 80% dos direitos econômicos. Ronaldo assinou um contrato de 4 anos. Já Elinho, ex-jogador do São Paulo, contratado pelo Toluca e especulado como possível alvo de Vasco e Corinthians, vive grande fase no futebol mexicano. Ele acaba de ser campeão com o Toluca. 12 partidas, 6 gols e 4 assistências na competição. Quero fechar esse giro de notícias para falar sobre Patrick. Você lembra dele, né? Meio-campista de 33 anos de idade que pertence ao Santos, esteve emprestado ao Atlético Paranaense e foi peça importante no acesso do time da Série B para a Série A. Furacão tentou um acordo com o Santos, não houve acerto e nesse momento Patrick está voltando à Vila Belmiro, atleta de 33 anos de idade. Bora falar agora sobre o novo regulamento do Campeonato Brasileiro. A CBF anunciou mudanças, as principais relacionadas a vagas. O Campeonato Brasileiro vai garantir apenas aos 4 primeiros colocados vagas na fase de grupos da Libertadores. Então, se seu time quiser ir direto para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ele vai precisar terminar entre os 4 primeiros. O 5º colocado vai jogar a pré-Libertadores. E aqui vem uma grande novidade. O vice-campeão da Copa do Brasil também terá direito à vaga na pré-Libertadores. Antes, o vice da Copa do Brasil não ganhava nada e esse direito era estendido ao Campeonato Brasileiro. O campeão da Copa do Brasil segue assegurando o direito de ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Todas essas novidades passam a valer a partir da temporada de 2026. Outra alteração no Campeonato Brasileiro que começa em 28 de janeiro. Limite de jogos para atletas se mudarem de um clube para o outro na mesma divisão passa de 6 para 12 jogos. Você lembra que quem fizesse 7 jogos estava impedido de atuar por um rival, certo? Para 2026 isso muda, o limite passa a ser de 12 jogos. Fez o 13º e você não pode mais defender outro time. A primeira rodada dos dias 28 e 29 de janeiro já foi definida. Queria destacar que o Flamengo, atual campeão nacional, estreia contra o São Paulo no Morumbi. Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Tenho contado para vocês já há algum tempo que o diretor executivo de futebol do Corinthians está com os dias contados no Parque São Jorge. Apesar da chance de título da Copa do Brasil, a pressão pela demissão dele é enorme. Primeiro por conta do salário, R$370 mil por mês. Se o Fabinho ficar para o próximo ano, há um aditivo deixado por Augusto Melo pouco antes de sair da presidência, que vai lhe garantir ainda mais um aumento, e ele passaria a ganhar 430 mil mensais. Esse salário extremamente alto
algumas questões internas. E a relação próxima do Fabinho Soldado com o ex-presidente, que sofreu o impeachment, são os grandes responsáveis pela intenção da atual diretoria em dispensar. Fabinho sabe desse movimento e já se movimenta no mercado. Um dos principais interessados em sua contratação é o Internacional, que demitiu recentemente o André Mazzucco e viu o D'Alessandro também desistir do clube. O Abel Braga é o responsável por buscar um novo executivo de futebol, Fabinho Soldado, que já havia estado na mira do Internacional em outras 2 oportunidades. Pergunta que eu deixo para você, torcedor corintiano. Fabinho Soldado merece ficar para o próximo ano? O que você pensa sobre o salário dele? Vale a lembrança de que com 430 mil mensais, o Fabinho vai ter um salário típico, parecido com o de Rodrigo Caetano na CBF e com o de João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Palmeiras e responsável por Palmeiras embolsar mais de 2 bilhões de reais com transferências de atletas da base nos últimos 10 anos. E o Vasco pode ter mais um reforço colombiano em 2026. Depois do sucesso com Carlos Cuesta e Andrés Gomes, que chegaram na metade da temporada e se tornaram titulares absolutos, o Vasco pretende contratar Johan Rojas, meio-campista de 23 anos de idade que pertence ao Monterrey. Proposta do Vasco é de empréstimo com opção de compra. Nos últimos dias, passando férias em seu país, lá na Colômbia, o Rojas admitiu que tem negociações avançadas para atuar num clube brasileiro. Além do Vasco, outro interessado é o Atlético Paranaense. Jogador que, enquanto atuou no futebol colombiano, fez enorme sucesso, mas a mudança para o México não funcionou. Tanto pelo Necaxa quanto pelo Monterrey, ele deixou a desejar. Até por isso, o mais natural é que ele seja emprestado. O Atlético Nacional da Colômbia tentou contratá-lo, mas entre jogar na Colômbia ou atuar no Brasil, o Rojas vai dar preferência ao futebol brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está perto de anunciar Tite como seu novo comandante. Horas depois da saída oficial do Leonardo Jardim, e os dirigentes do Cruzeiro fizeram uma reunião presencial com Tite. Era a consequência ou a sequência de um namoro que havia começado com Tite na noite de domingo. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, havia sido avisado de forma oficial que o Leonardo Jardim não ficaria depois da eliminação do time para o Corinthians nos pênaltis lá na noite do domingo na Neoquímica Arena. Pois bem, o Pedro Lourenço autorizou que o seu filho entrasse em contato com o staff do Tite. E na segunda-feira houve essa primeira reunião presencial, considerada excelente por todas as partes. A confiança de que o Tite será o novo comandante do Cruzeiro é tal que Matheus Bach e Fábio Mascheradian, que são parte da equipe física e técnica do Tite, já comunicaram ao Santos a intenção de deixar o clube. Eles vão voltar a trabalhar com o Tite, tudo se encaminha para que esse acordo aconteça com o Cruzeiro. A tendência é que o anúncio saia ainda nessa terça-feira. O Cruzeiro que precisou ser rápido, até porque o Internacional havia feito proposta na última sexta-feira e esperava por uma posição definitiva até essa segunda. Corinthians era outro time que namorava a possibilidade de ter o Tite. Mas o Dorival Júnior só cai se não vencer a Copa do Brasil. Como o time está classificado para a final do torneio, Timão precisou adiar a possibilidade de demissão do Dorival Júnior e por conta disso deve acabar perdendo o treinador, ex-seleção. Só para completar, registrar que Tite e Gabigol, que tiveram problemas claríssimos no Flamengo, acabam por se encontrar se essa confirmação do Tite no Cruzeiro acabar sendo definitiva. A situação é tão delicada, mas tão delicada, que na apresentação do Gabigol no início desse ano, ele e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, brincaram. O Pedro fez uma confidência afirmando que o Gabigol condicionou a ida dele ao Cruzeiro desde que um técnico específico não fosse contratado. Esse técnico era justamente Tite, que um ano depois está a caminho de Belo Horizonte. Bora falar agora sobre o Galo e uma suposta proposta por Júnior Santos. O interessado seria o Botafogo, disposto a pagar 8 milhões de euros ou 51 milhões de reais. Confesso que quando vi a informação do Lucas Tanaka, considerei os valores muito altos. A nova política do Botafogo, com muito menos capacidade financeira, é de investir em jogadores mais jovens e com cifras menores. Júnior Santos, veterano, com passagem pelo próprio Botafogo. Entrei em contato com o Edivaldo Ferraz, representante do Júnior Santos, e ele me garantiu que ninguém, nem Botafogo nem o Atlético,
o procuraram para debater sobre o tema. Também conversei com gente do Botafogo e a informação foi de que o Júnior Santos não será contratado em hipótese alguma diante dessa proposta de 8 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Júnior Santos, muito preocupado em dar a volta por cima no Galo e também em terminar logo um processo de recuperação de lesão, decidiu adiar suas férias. Enquanto todos os jogadores do Galo já entraram em férias, estão descansando, ele só vai começar a curtir seus dias de descanso a partir de 20 de dezembro, tem mantido a forma física na cidade do Galo. Hora de falar sobre o Flamengo. Na véspera da final do Intercontinental de Clubes, na partidaça entre Flamengo e PSG, José Botto concedeu entrevista ao meu amigo Flazoeiro e respondeu a uma série de coisas, entre elas sobre a turbulência que ele viveu nessa temporada no Fla. Relação desgastada com alguns jogadores, entre eles Pedro, muitas críticas por conta de contratações como a do Juninho, comprado do Karabag por 5 milhões de euros, e tudo isso quase fez com que o Botto desistisse do Flamengo. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, houve um momento, quando você é criticado com fundamento é uma coisa, mas depois do Mundial eu pensei em ir embora. Houve uma altura em que eu achei que havia passado dos limites. As críticas além do meu trabalho, naquele caso por causa das contratações. E fomos o clube que mais cedo fechou o elenco para a segunda parte do ano. E o Botto completa sobre esse tema: aqueles ataques me fizeram pensar que não valeria a pena estar ali. Ainda bem que pessoas como o Felipe Luiz e o Bap me deram suporte e hoje a gente dá risada daquela situação. Botto, que tem contrato somente até 31 de dezembro, embora uma prorrogação automática, recebeu nos últimos dias oferta de reajuste salarial e para que ele possa ter um novo contrato. Botto chegou a responder o seguinte sobre a chance de renovar esse vínculo, abre aspas, está tudo encaminhado. Só não o fizemos ainda porque estamos no Catar e porque o meu advogado só recebeu toda a documentação há 2 dias. Para completar o mais importante, e os reforços? Botto disse o seguinte: o foco é contratar jogadores brasileiros. Isso não quer dizer que não vamos contratar jogadores de fora, mas a maior parte deverá ser de atletas daqui. E essa busca por brasileiros passa muito pelo limite de estrangeiros. Nenhum clube pode ter mais do que 9 atletas por partida. Gabriel Brazão, do Santos, Vitão, do Internacional e Nino, que pertence ao Zenit, são alvos reais do Flamengo para 2026. O Botto foi perguntado se existem jogadores próximos, alguém que deve ser anunciado a qualquer momento, abre aspas, existem bem definidos os alvos que queremos. Não precisamos fazer uma revolução e nem agir com pressa, disse o dirigente português. Hora de falar sobre o São Paulo e Ferreira pode deixar o tricolor. O atacante de 27 anos de idade, que alternou bons e maus momentos na temporada, além de muitas lesões, virou alvo do Besiktas e do Trabzonspor. Nenhum dos dois fez proposta oficial. Até aqui apenas sondagens. São Paulo pode negociá-lo desde que as cifras sejam altas, mas a grana precisa ser boa. Até porque o São Paulo tem apenas 35% dos direitos econômicos, a maior fatia segue vinculada ao Grêmio. Ferreira também tem um percentual de uma venda futura. Jogador que em 2025 disputou 48 jogos com 8 gols e 4 assistências, ele acabou perdendo aquela aposta com o apresentador da TV Bandeirantes, o Neto, que havia prometido fazer um programa com uma sunga de oncinha caso o Ferreira marcasse 10 gols. Só para completar o noticiário de São Paulo, registrar que 3 membros do Conselho de Administração do São Paulo, um grupo criado para dar apoio nas principais decisões do Júlio Casares, decidiu por abandoná-lo. Esses 3 não fazem mais parte do Conselho de Administração, são eles Luiz Lara, Marcelo Darileso e Ricardo Lacerda. A motivação da saída, tudo tem a ver com o escândalo mais novo relacionado ao São Paulo. Douglas Schwartzman e Mara Casares, 2 diretores importantes do presidente Júlio Casares, foram pegos no esquema de venda de camarotes e ingressos para shows de forma clandestina. Só para completar, 41 conselheiros de oposição já protocolaram um pedido de afastamento do Júlio. Se esse número chegar a 52 assinaturas dentro de conselheiros, o caso será votado pelo Conselho Deliberativo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que está animado com a possibilidade de vender Mikael, atleta comprado por mais de 30 milhões de reais no mês de fevereiro,
Indicação e participação de Abel Ferreira, que gostou do fato dele ser canhoto, de muita imposição física e forte no jogo aéreo. Verdade é que o Mikael foi um grande tiro na água. Conforme foi passando o tempo, ele foi se mostrando cada vez menos qualificado e terminou a temporada em baixa. Palmeiras decidiu por vendê-lo e nos últimos dias existiram sondagens e uma proposta oficial do exterior. O nome do clube não foi revelado, mas os empresários do Mikael já foram autorizados a avançar nas tratativas. A ideia do Palmeiras era recuperar todo o investimento. É possível que esse negócio saia por cifras inferiores, com o Palmeiras aceitando e admitindo um pequeno prejuízo. Só para completar sobre zagueiro, o Palmeiras já determinou, fechou, se acertou com o Atlético para a compra do Bruno Fux, operação de 4 milhões de euros, e está atrás de mais um zagueiro. Vitão, Nino e Joaquim são os alvos. O Vitão pertence ao Internacional, o Nino joga no Zenit e o Joaquim, ex-Santos, atua no Tigres do México. Bora de ótima notícia pro corintiano Maicon, que se tornou titular absoluto e capitão do Timão nessa reta final de temporada, tem tudo para permanecer em 2026. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk, que está emprestado apenas até 31 de dezembro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas tratativas entre Corinthians e Shakhtar Donetsk, que ouviu o seguinte, abre aspas, estamos conduzindo o assunto com boa perspectiva de permanência. Restam apenas alguns pontos para alinharmos. Quero registrar que o Shakhtar foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em relação a 2 empréstimos atrasados, dívida de 1 milhão de euros. A tendência é que nos próximos dias a Corte Arbitral do Esporte confirme a decisão da FIFA em primeira instância e cause mais um transfer ban, aplique mais uma punição ao Corinthians com a proibição de inscrição de atletas. Apesar disso, Corinthians e Maicon estão se acertando para a prorrogação do empréstimo por mais um ano. O Maicon vai se utilizar daquela cláusula de guerra, até porque na Ucrânia o conflito com a Rússia não terminou, para que ele possa seguir atuando no Corinthians na temporada de 2026. Jogador titular, importante, especialmente dentro, mas também fora dos campos. Cara que empresta muita liderança, muita experiência e tem ajudado demais. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira o CORE, o Conselho de Orientação Fiscal, debateu sobre uma proposta que o Corinthians tem para o Patrocínio Master, uma empresa chamada Responsa Gaming, oferece 180 milhões de reais fixos por ano, além de bônus para se tornar nova patrocinadora Master. A ideia é criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, talvez algo como o Timão Bet. O problema é que o compliance do Corinthians já rejeitou essa possibilidade, alegando que a empresa não oferece lastro. Há uma desconfiança de que ela não seja capaz de cumprir com o combinado. O Corinthians repassou os apontamentos do compliance e espera por uma posição da empresa. A outra oferta que o Timão tem em mãos, de 150 milhões de reais, da Esportes da Sorte. E você, o que faria no lugar do presidente Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!